Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, precisamos desesperadamente da Tua unção. Sabemos que a vida cristã só é possível vivê-la na revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso, Senhor, vem, abra os céus para nós nesta noite, ó Deus. Toca nos nossos corações para que possamos avançar e sermos mais produtivos, mais exitosos, mais frutíferos e desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, sabe, nós às vezes oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, buscamos ter uma vida santa, mas em numa determinada situação ou noutra, você vê que parece que a sua vida não avança. A percepção que você tem é que parece que não adiantou o seu jejum, não adiantou a sua oração, não adiantou o seu conhecimento da palavra de Deus, nem o seu posicionamento em santidade e em consagração ao Senhor. Porque você não vê as coisas avançarem ou não vê a concretização daquilo que você estava buscando de Deus. E às vezes você fica em dúvida e fala, já jejuei o semestre passado, minha vida não mudou muito, eu vou jejuar de novo, para que isso, como que é isso? Eu quero te falar que o nosso Deus é um Deus de princípios. Deus tem uma forma de agir. Deus não se vende, Deus não aceita menos do que aquele padrão com o qual Ele vive, porque é o padrão de Deus. E quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós claramente ou implicitamente, nós dizemos, eu quero viver esse padrão do Senhor. E Deus vai nos abençoar caso a gente viva esse padrão. E tem algo que nós normalmente fazemos, principalmente brasileiros, e nós somos brasileiros, pelo menos aqui nessa terra. Fala para o seu irmão, não esqueça que você é um cidadão dos céus, mas está disfarçado de brasileiro. E esse disfarce, ele afeta as nossas vidas. E tem algo que se nós fizermos, você pode jejuar 21 dias, depois no 22º, dependendo do que você fizer, esses 21 dias, eles ficam perdidos. E é o quê? Depende a bênção na sua vida, o avançar da sua vida no Senhor, depende daquilo que você fala. Você pode perder completamente algo que Deus está na mão para te entregar, dependendo do que você falar. E você sabe que brasileiro fala demais. Se falasse demais coisas certas, seria muito bom, mas fala demais e muita coisa errada. Quando você sai, às vezes do Brasil, ou conversa com algumas outras etnias ou culturas, você vê que nós falamos muito. Em alguns lugares, eu me lembro uma vez que eu estava fora do Brasil, entrei no metrô e alguém falou para mim, eu acho que já falei isso para os irmãos, você vai identificar todos os brasileiros nesse metrô. Eu falei, como? Aqueles estão conversando dentro do metrô. Porque aqui ninguém fala dentro do metrô, só brasileiro. Aí a hora que eu entrei, os que estavam falando, todos eram brasileiros. Por que eu sabia? Porque estava, falando em português, é a única língua que eu mal entendo, mas é essa, português. Então, o brasileiro fala muito, e às vezes fala errado. Aí você fala, mas pastor, falar não é bom? Depende. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios 18, 21. Olha o que a palavra de Deus diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então a Bíblia fala assim que nós devemos falar muito, mas não palavras de morte. Porque a vida ou a morte está na sua língua. Se você falar morte, você vai desfrutar da morte. Se você falar vida, você vai desfrutar da vida. Então uma palavra, ela é uma semente plantada. Quando você abre a boca e libera uma palavra, você acabou de plantar uma semente. E se você repetir essa palavra, você está regando essa semente. Sabe, semente tem todo um potencial dentro dela, de crescer.
Mas se você rega, aí sim, com certeza, vai nascer algo. E se a palavra que foi lançada for a palavra de morte, vai nascer morte. E não deveria ser assim, nem na minha vida, nem na sua, e nem dentro da igreja. E quando a gente ouve coisas do tipo, Deus fala para você fazer algo. Se Deus falou para você fazer algo, significa que você pode fazer aquilo. Porque Deus não vai falar para você fazer algo que você não consegue. Mas esse é um jargão e uma frase que nós ouvimos muito dentro da igreja, quando você fala, eu não consigo fazer isso. E quando você define e fala com a sua boca que você não consegue, você colocou um limite na sua vida. Deus estendeu o seu limite e você pôs uma tampa na sua vida. Não vai passar daquilo, não vai crescer, não tem jeito de avançar. Por quê? Você definiu um limite. Eu não consigo. Deus está falando, consegue, você fala, não consigo. Pronto, esse é o limite. Deus tinha coisas para a sua vida, mas agora não tem mais. Por quê? Você definiu um limite. Com o quê? Com a sua frase. Eu não consigo. Eu tenho uma prática na minha vida, você já deve ter me ouvido falar muito isso aqui de púlpito, e quem conversa comigo ouve também. Eu sempre abro minha boca e falo, tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Onde eu ponho as mãos, prospera. Onde eu ponho os pés, eu conquisto. Isso eu falo sempre, por quê? Porque eu sou soberbo? Não, porque eu estou liberando uma palavra de vida, uma palavra de Deus. Agora, eu conheço pessoas que chegam e falam assim, meu salário é uma miséria. E eu falo, não, eu prospero. Ele fala, você pode falar isso, mas eu não, olha aqui o meu salário. Não, esse salário é assim por causa disso que você falou. O que você falou é o que você tem. Você definiu um limite. Agora minha vida prospera, porque eu defini outro limite. Eu disse, tudo que eu colocar as mãos vai prosperar. Eu creio nisso, isso é a palavra de Deus, o poder de Deus faz com que isso aconteça. Mas, se você fala, o meu salário é uma miséria, o que vai acontecer? O diabo vai trabalhar para permanecer o seu salário como miséria, porque Deus não está naquilo, Deus não está na miséria. Deus tem fartura. Tudo de Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Agora o filho dele está falando, meu salário é uma miséria. Pronto, definiu o que vai ser o seu salário. Às vezes você se refere ao seu casamento. Esse é um jargão, porque você sabe que depois que a gente se torna crente, a gente muda um pouco, não muda o princípio, mas muda o palavreado. Então você chega para alguém e fala, e aí, como é que vai ser o cônjuge? Ei, pastor, aquilo lá é só Jesus na causa. É uma palavra para falar, não tem jeito. Para não falar não tem jeito, porque fala, crente não fala não tem jeito. Aí fala, só Jesus na causa. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. E aí o que acontece? Aquele cônjuge realmente vai ficar desse jeito, não tem jeito. Às vezes outros estão orando, estão buscando a Deus, e as coisas não acontecem do jeito que ele estava pensando, e ele chega e fala, Deus não me ouve. Eu falo, mas como Deus não te ouve? Se Deus pode tudo, ouve tudo, Ele não vai ouvir só você? Deus não me ouve, mas Ele está ouvindo todo mundo, menos você. Deus não me ouve. Pronto, definiu. A sua vida cristã agora é uma vida cristã sem comunicação, porque Deus não te ouve. E é assim que vai ser. Você vai viver toda a vida dessa forma, Deus vai estar, ou poderia até falar com você, mas não vai mais, porque você acabou de definir que Ele não te ouve. Ou às vezes a pessoa fala, minha vida não vale nada. O conceito de Deus é diferente, porque Jesus morreu pela sua vida, mas você acha que ela não vale nada. Então quer dizer que Jesus deu a vida dele por algo que não vale nada? Deve ter alguma coisa errada. E com certeza não é na avaliação do Senhor. Com certeza. Então, e aí a gente pode, a minha vida não vale nada, a minha empresa não vale nada, o meu casamento não vale nada, a minha saúde não presta. Aí pronto, vive doente. Não, eu estou falando que não presta porque eu vivo doente. Não, você vive doente porque fala que não presta. Já viu aquela propaganda das bolachas
Ela é sequinha porque vende mais ou vende mais porque é sequinha? Fresquinha? Eu já vi sequinha, não? Seca. Então eu te falo, você tem doença porque você é uma pessoa doente? Ou porque você fala que é doente, você tem doença? A Bíblia diz que é porque você fala. O que nós lemos aqui? A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. Então, se você usa mal a sua língua, você vai comer coisas ruins, coisas estragadas. Por quê? Está usando mal. Tiago diz que a coisa mais difícil de controlar é a língua. Pergunta para o seu irmão, você concorda com ele? Mas deixa eu ajudar você a ter um pouco mais de temor das suas palavras. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 12. Olha o que Jesus diz sobre isso. Mateus, capítulo 12. Verso 36. Olha o que Jesus diz. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então é o que você fala que vai definir. Irmãos, tudo que você fala está gravado. Como eu disse hoje de manhã, isso aqui é um pendrive grande. Tudo que eu e você falarmos, que toda geração de homens já falaram e vão falar ainda, está tudo gravado diante de Deus. Isso é tecnologia celestial. E aí um dia você vai chegar lá e Deus vai te mostrar tudo que você falou na vida, e você vai dar conta de cada palavra. E cada palavra ou vai justificar a sua vida ou vai condenar você. Fala, misericórdia. Estou enrolado. Eu espero desenrolar a sua vida hoje. Mas precisa de sua ajuda. Porque se você continuar falando morte, não tem o que ser feito. Aí você fala, não, pastor, mas a questão é o seguinte. É porque você não conhece o caos da minha vida. Se você vivesse no caos que eu vivo, eu queria ver se você não ia falar também. Irmãs, nós temos que aprender com Deus. Não importa se é mais fácil ou mais difícil para uns ou para outros. Porque, olha, eu posso ter mais facilidade em alguma coisa, mas vou ter dificuldade em algo que você tem facilidade. É assim a vida. E essa questão, ela está na base de você ser exitoso ou não. Então, eu preciso aprender, você precisa aprender. Então, olha o que é que Deus fez. Quer ver? A primeira coisa que está escrita na Bíblia é sobre isso. O primeiro assunto tratado na Bíblia é sobre o que você fala. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Agora, olha. Deus, se você estudar melhor esse texto, você vai ver que Deus criou a terra e ela tornou-se um caos. Então, você não nasceu um caos, mas a sua vida se tornou. Sabe-se lá por quê? A Bíblia não fica muito claro por que é que tornou um caos. Mas Deus, vendo o caos que se tornou aquilo que Ele criou, o que Deus fez? Imagina você no lugar de Deus. Você ia reclamar, você ia brigar com quem tornou um caos. Você ia falar, peraí, quem foi que fez essa bagunça aqui? Eu criei isso aqui muito bem definido, agora olha o caos que está. Quem foi o culpado disso? Deus podia fazer isso. Ou Deus podia falar assim, não tem jeito mesmo, essas criaturas têm que ir para o inferno mesmo. Olha o que elas estão fazendo do que eu criei. Não, Deus falou nada disso. Deus viu o caos e o que Ele fez? Olha o verso
3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Então Deus viu o caos, viu, reclamou? Não. Procurou culpado? Não. Justificou? Não. O que ele fez? Resolveu. O que ele resolveu? O caos era trevas pura. O que Deus fez? Transformou em luz. Haja luz. Disse Deus. São as primeiras palavras da Bíblia. Disse Deus. Falou o que? Vida. E por que é que funcionou? Por que é que a palavra de Deus, o que ele disse, haja luz, houve luz? Porque o Espírito Santo pairava. O Espírito Santo estava ali, aguardando o quê? Uma palavra de Deus. Quando Deus falou, o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, fez. O Espírito Santo de Deus paira sobre a sua vida. Ele estava amalgamado no seu espírito. Esperando o quê? Uma palavra. Uma palavra de Deus saída através da sua boca para que as coisas aconteçam. Agora o diabo também está à sua volta. Mas o poder de Deus é maior. E você vai dar alimento para um ou para outro. Ou você vai dar uma direção e um alimento para que o Espírito Santo possa fazer a obra, ou para que um demônio continue gerando caos na sua vida. Você está aqui e vai optar no que você vai fazer. Se você falar a palavra de Deus, você vai se alimentar de vida. Se você falar a palavra de morte, o diabo vai destruir a sua vida. Então, se sua vida está um caos, então libere uma palavra de vida. Se você olhar toda a criação, durante 6 dias, a primeira palavra do dia de Deus, a cada dia que começa falando o quê? Disse Deus. Liberou uma palavra. No final do dia, Deus olhava e falava: ficou muito bom. Aí no próximo dia, começa como? Disse Deus. E assim, os 6 dias da criação. Foi tudo dessa forma. Tudo que você vê, tudo que você percebe, tudo que você toca, começou com uma palavra. Então é Deus nos ensinando. É Deus mostrando como que é que se vive a vida cristã, como que se vive a vida de Deus, como que você toma posse de vida, como? Falando. Fala para o seu irmão, você está disposto a ser como o Senhor? E se você olhar todos os vencedores e vencedoras na Bíblia, viveram assim. A Bíblia diz que Josué entrou em Canaã. Quando ele entrou em Canaã, tinha guerra todo dia. E os irmãos sabem que naquela época as guerras não se faziam como hoje. Se guerreava durante o dia, porque à noite ninguém enxergava ninguém, não tinha luz elétrica, não tinha nada, não tinha rojão, não tinha nada. E Josué está lá guerreando com o povo, os amorreus. E aí ele percebe que a guerra precisava de um dia maior, para ele terminar a guerra naquele dia. Falou: se entrar à noite, esse povo some nas cavernas. E depois nós não sabemos o que eles vão fazer, e essa guerra, sabe-se lá, se vai ser terminada a favor de Israel. Aí ele falou: eu preciso então de quê? De um dia maior. O que ele fez? Abriu a boca e disse: para, sol, para, lua. E a Bíblia diz que parou naquele instante. E esse foi o maior dia que a terra já teve. Agora, hoje, conhecendo um pouco as leis de como funcionam as coisas, você imagina, é lógico, quando ele falou parou, eu não sei o que aconteceu, o que Deus fez, porque se a terra parar, que ela fica girando em torno do sol, para que o sol fique na mesma posição, a terra tem que parar. Se a terra para, segundo os cientistas, não sobra nenhuma única vida na face da terra, se ela parasse de uma vez. Pois ela parou, isso é o que está escrito na Bíblia. Como que Deus fez isso? Na minha opinião, esse foi o segundo maior, na minha opinião, milagre da Bíblia. Porque o outro foi quando Deus mandou uma palavra para Ezequias. E Ezequias perguntou: isso é de Deus ou não? Deus falou: então, fala o que você quer que faça para que você tenha certeza que essa é a minha palavra. Que a sombra avance 10 graus ou que a sombra recue 10 graus. Ezequias orou e falou:
Avançar a terra, girar um pouco mais rápido é mais fácil. Mas retroceder, isso é o complicado. Quero que retroceda. E retrocedeu 10 graus. Ou seja, voltou no tempo 40 minutos. Agora você olha e fala assim: ah, pastor, isso é exagero. Pode ser. Eu creio no que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, por conta de uma palavra, a terra voltou atrás. Ela não parou de rodar, ela girou o contrário. Josué parou o sol e a lua para que ele terminasse uma guerra. Agora, eu vou te falar uma coisa. Com certeza absoluta, o seu casamento não é mais difícil de resolver do que parar a terra. E nem o sol, e nem a lua. Não é possível que é mais difícil do que isso. Quantos creem no que está escrito na Bíblia? Fala para o seu irmão: o sol parou. Fala para o outro: a lua também. Fala para o outro: a terra retrocedeu. E a sua vida não vai consertar, irmão? Tem misericórdia. Tudo por quê? Porque tinha um homem que conhecia o princípio correto. Tudo em Deus começa com uma palavra. Então ele tomava cuidado com o que ele falava, porque ele sabia: o que eu falar é certo que isso se parar, porque o poder de Deus vai fazer isso acontecer. Mas tem também o poder do inferno aí do lado. Então eu vou liberar palavras de vida, não vou liberar palavras de morte, porque eu quero que a vida se manifeste. Agora, se você fica liberando palavras de morte sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua vida profissional, sobre a sua saúde, sobre a célula, sobre a obra de Deus, e aí você quer ser um vencedor como? Sendo que você mesmo está matando a sua própria vida. Jesus, os irmãos sabem como foi que Jesus ressuscitou Lázaro. Chegou diante do túmulo e falou: tira a pedra. A irmã de Lázaro olha para Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia. Já é de 4 dias o defunto, está fedendo. Jesus olhou para ela e falou: eu não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e vida. Você não crê nisso não, Marta? Não, eu creio, Senhor, lá no último dia. Eu falei: é agora, mulher. Olha só. E aí o que Deus diz? Jesus diz. A Bíblia fala que ele falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu pulando de lá e veio na direção deles. Através de uma palavra. Jesus não fez dança. Jesus não cavou um buraco. Não gritou para o outro lado. Não, ele liberou uma palavra para Lázaro que estava morto. Lázaro, vem para fora, uma palavra. E o poder de Deus foi e produziu aquilo. Do mesmo jeito que Deus criou o mundo. Disse Deus, disse Jesus: Lázaro, vem para fora, e ele veio. Agora você, diante do túmulo, você vai falar o quê? Lázaro, bem, vamos pensar. Você não quer vir para fora? Aí não está muito ruim, muito escuro, fedido aí? Ou você ia falar igual Marta? O que Marta falou? Jesus já morreu, está fedendo. Você pode escolher. Jesus olhou e falou: mas você crê ou não crê, Marta? Aí você está com o seu casamento diante de Deus e fala: Senhor, já está fedendo. Acabou. Ó, Deus. Vai lá orar. E ao invés de você abençoar a célula que você lidera, ou que você participa, você chega lá e fala: Deus, me tira dessa célula, porque essa já foi. Pronto, acabou. Para você, pelo menos. Mas se você liberasse uma palavra de vida, essa é a melhor célula que já passou pela face da terra. Pronto. Deus vai fazer isso. Mas você lança uma palavra de morte. Sabe, irmãos, Deus te deu a boca para você usar ela para coisas melhores, para a vida.
Olha o que Paulo diz. Para quem está anotando, Efésios, não precisa abrir, Efésios capítulo 5, verso 18. E ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Diga amém. Você não está cheio por quê então? Porque o que Paulo fala é: e vem aqui, Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele fala: enchei-vos, imperativo, é você, sou eu, que temos que nos encher. Aí você fica na posição passiva. Deus faz alguma coisa, Deus, eu estou aqui, eu sou um vaso aberto. Anda o Espírito Santo, vai Senhor, faz algo, Senhor. E aí passa um dia, passa um mês, passa uma, sei lá, está de boca aberta. Deus não vai fazer nada, abre a boca, derrama o Espírito Santo. Mas Paulo fala como que é que você tem que encher do Espírito Santo. Vou ler o versículo de novo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando, cantando. Quantas pessoas às vezes chegam depois do louvor? Mas devia chegar antes para você encher do Espírito, como? Cantando e louvando. Agora, nós temos muito mais facilidade de fazer como você está aí. Não, eu quero ouvir a palavra. Por quê? Fica quieto, parado, ouvindo. Você não tem que fazer nada, só ouvindo. E às vezes dormindo. Mas, ouvindo. Mas a Bíblia fala que você tem que falar. Por isso que uma igreja que é cheia do Espírito Santo, as pessoas sempre, ainda que estejam ouvindo a palavra de Deus, falam. Falam o quê? No mínimo, amém. O que é amém? Assim seja, eu quero isso na minha vida, que Deus entre. Você está falando e aí Deus entra. Que assim seja o meu casamento, que assim seja a minha vida profissional, que assim seja a minha saúde, que assim seja a minha célula. Aí pronto, Deus vem e faz. Mas você fica... Não vai adiantar nada, não vai fazer nada. Mas se vê alguma coisa errada, aí abre a boca. De forma errada. Eu sabia que isso ia dar em nada. Pronto, matou. Matou quem está tentando. Ou matou a sua vida. Então veja, Deus te deu a sua boca para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não é para você ficar com ela aberta para Deus jogar, não, é para você falar. E aí você vai ser cheio. Então, as suas palavras têm que ser palavras que gerem vida e não morte. Fala para o seu irmão: você quer morte ou vida? Fala, isso está na sua língua, no poder da língua. Deixa eu dar um exemplo sobre isso na palavra de Deus. Vamos ver isso em ação. Abra sua Bíblia em Ezequiel. Está aí na Bíblia, no Velho Testamento. Procura no Novo. Você abre assim mais ou menos a Bíblia no meio. Você deve cair mais ou menos ali em Salmos. Aí à sua direita, continuando, você vai encontrar Isaías. Depois Jeremias. Depois Lamentações de Jeremias. Passa correndo. E aí você vai encontrar Ezequiel. Capítulo 37. Vamos ler um pouco desse capítulo. Aqui tem um caso explícito de falar e de mudanças, de transformações, porque alguém falou a palavra de Deus. Então vamos ver o que é que aconteceu. Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Fala para o seu irmão: profetizar é falar.
Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, diga, falei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza, diga ao seu irmão, fale. Ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Vamos fazer algumas considerações sobre isso, porque aí tem tudo isso que eu estou te falando, mas um exemplo na prática, o que aconteceu. É bom nós vermos isso para ver o resultado e saber, isso é possível na nossa vida. Primeira coisa, o profeta começa falando que Deus transportou ele, Deus o levou a um vale de ossos secos. Então não foi o diabo que levou, não foram homens que o levou para ali, mas Deus resolveu de levar o seu profeta, o seu servo, um homem de Deus, para um vale de ossos secos. Agora, por que é que Deus quer isso? Porque Deus queria ensinar Ezequiel a viver como Deus vive, a fazer como Deus faz, porque o que Deus nos oferece é a vida dele, é a forma dele pensar, a forma dele sentir, as vontades, os desejos, os prazeres que Deus tem, é o que Deus quer que nós tenhamos. E aquele que quer viver com Deus sem viver a vida dele, está no lugar errado, porque Deus só tem a oferecer a sua própria vida. Agora imagine, se ele é Deus, essa é a melhor vida do universo. Quantos querem ter a vida de Deus? Diga amém. Então isso tem que ter ação, atitudes e comportamentos como de Deus. Então Deus levou Ezequiel para aquele lugar. O que era aquele lugar? Um caos, um lugar terrível de ver, de estar. Imagina um vale cheio de ossos completamente secos e desconectados. Aquele, como dizem lá em Goiás, aquele montoeiro de ossos. Aquele monte de ossos. Um vale completamente cheio. Então, quando você estiver vivendo um caos, ou dentro de um caos, não pense que foi o diabo que te colocou ali, não. Deus permitiu você estar ali. Mas para quê? Deus tem algo, daqui a pouco nós vamos ver. Por que é que Deus permitiu o caos? Ou seja, no seu casamento, ou na sua vida sentimental, ou na sua família, ou na sua vida profissional, na sua célula, ou na sua saúde. Por quê? Nós vamos ver aqui. Então a primeira coisa, Deus colocou. Segundo, Deus disse para ele, Deus o levou a andar em volta daquilo para perceber tudo. Deus não falou para ele: olha, tem um vale de ossos secos aí, meu filho, mas é o seguinte, faz de conta que ele não está aí. Você já viu que tem gente que vive assim? Não, eu estou doente, mas faz de conta que eu não estou doente, porque a doença vai embora. Não é assim. Não é assim. Não é a forma de Deus trabalhar. Deus fez questão que o profeta enxergasse a situação da forma como ela estava, que ele visse o contexto como ele era, porque Deus é transparente completamente. E o que é que eu aprendo com isso? Que eu também tenho que ser transparente. Você tem que tomar cuidado com o que você fala quando você abre a boca no meio. Agora, diante de Deus, rasga o seu coração. Então, quando você vai chegar diante de Deus, não fala para ele, quando você abre a boca, fala, eu não consigo. Não, chega diante de Deus, seja transparente. Fala assim, não é que eu não consigo, eu não quero. Senhor, é porque tem um preço alto, eu não quero pagar esse preço, porque eu acho que não vale a pena. Seja transparente. Ao invés de lançar uma palavra de morte, chega diante do Senhor, dobra o seu joelho e fala, Deus, faz alguma coisa na minha vida, porque na verdade eu não quero a tua santidade. Porque eu tenho prazer com outras coisas. Essa é a verdade. Seja transparente, porque Deus é transparente comigo e com você. Enquanto você não reconhecer isso e ver o tamanho do vale dos ossos secos, pouca coisa pode ser feita no tocante ao vale de ossos secos.
Só pode ser feita alguma coisa depois que você vê claramente o que está ali. E Deus faz questão de te mostrar. A luz de Deus, quando desce sobre a sua vida, é para mostrar quem é você. Quem sou eu? E aí o que nós vamos fazer? Vamos inventar uma desculpa? Vamos inventar uma palavra de morte? Não. Vamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor tem razão. Minha vida não vale nada. Os meus desejos, os meus gostos, todos eles são contra o Senhor. Pior, são contra a minha própria vida. Se eu caminhar nisso, eu sei que eu vou ser destruído. Mas tem algo que me leva, Deus tem misericórdia, me tira disso. Isso é ser transparente. É o que Deus ensina. Ele foi transparente e Ele espera que você seja transparente com Ele também. Para quem ficar inventando desculpa e justificativa, não faça isso, porque isso vai gerar morte. Mas quando você reconhece diante de Deus o que verdadeiramente está por trás do não consigo, não, Deus não fala comigo, isso não presta, meu salário é assim. Quando você reconhecer isso, pode ter certeza, é o começo da mudança. Enquanto você não chegar nesse ponto, Deus vai te aguardar. Por quê? Deus só trabalha com transparência. Fala para o seu irmão: você é transparente com Deus? Mas por que é que Deus me leva para um lugar desse? Por que Deus me leva um pedaço do céu muito melhor? Por quê? Porque Deus quer testar a sua fé. Deus quer que você viva, porque segundo a palavra de Deus, Deus diz: o meu justo viverá por fé. E se você não estiver dentro de um contexto desse, você nunca vai usar a sua fé. Porque Ezequiel teve que ver que o que ele estava vendo estava infinitamente além da capacidade humana, das suas habilidades naturais. Estava muito além. Aí ele teria que exercitar a fé. E dessa forma ele seria como Deus. Deus viu o caos no mundo. E a palavra de Deus fala o quê? Disse Deus: haja luz. Fé. Existia luz? Não existia. Então Deus vive por fé. As coisas no reino de Deus acontecem por fé. Como que nós vamos para o céu viver por fé? Ou você acha que vai chegar lá, está tudo pronto, arrumado, você não tem que fazer nada? Não, no céu se vive por fé. Deus vive assim. E eu e você temos que viver também assim. Nós temos que aprender isso. Aí Deus leva você para um vale de ossos secos. Para quê? Para gerar fé no seu coração. Para te ensinar a viver por fé, que é a forma como um homem de Deus, uma mulher de Deus deve viver. Pergunta para o seu irmão: você vive por fé? Agora Deus está ali. Muitos falam: eu estou sozinho na causa. Não, não está. Deus está junto. Deus levou o profeta para lá, mas Deus não sumiu, não. Deus estava ali. A Bíblia diz que Deus fez ele andar, então Deus estava ali. E aí, daí a pouco, Deus chega diante dele e fala: filho do homem, é possível haver vida nesse vale de ossos secos? Deus estava ali, conversando com ele. Deus fez questão que ele enxergasse o problema real. Agora fala: é possível mudar esse contexto? Vamos ver o que ele fala. O que ele disse aqui. Verso 3: então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Se você estivesse lá, ou no caos da sua vida, Deus te pergunta, o que você fala? Olha o que o profeta fez. O negócio era tão feio, o caos era tão terrível, que ele deu uma olhada para aquilo, olhou para Deus, e Deus: e aí, pode ter vida ou não? Ele falou: o Senhor sabe. O Senhor sabe. Me fala aí, Deus. Me responde aí, pode ou não? Rolando Lero: amado mestre, o senhor pode ou não ter vida ali? Deus voltou perguntando para você, você que tem que responder. Eu sei o que pode, eu quero saber você. Eu te pergunto: pode ter vida nesse lago de morte que você está passando, seja na sua empresa, seja na sua célula, seja no casamento, seja na sua saúde? Pode ou não? O profeta lá tinha dúvidas.
Aí falou: o senhor sabe. Então veja, você não está sozinho. Deus está junto. Ele está interagindo, Ele está conversando. Mas qual que é o problema? O problema é que eu e você temos dificuldades em fazer aquilo que Deus disse para fazer. Deus fala: você está querendo casar, ainda não casou. Aí houve uma palavra de Deus: você vai casar. Seu vale de ossos secos vai terminar. Aí você fala: verdade? Puxa vida, agora estou bem, porque eu imaginei que eu ia viver assim toda a vida. E aí Deus fala: então seja santo. Mas peraí, Deus. Isso é contraditório. Porque como que eu vou deixar de ser solteiro e vou me casar sendo santo? Eu não tenho que ir à luta, Senhor. Guerrear, usar as minhas habilidades, os dons naturais que ainda sobraram. Deus fala: não. Você fala: mas como então? Como que vai ser isso? Deus fala: seja santo, eu vou trazer o homem, vou trazer a mulher. Você fala: não, Senhor, tem que ter fé demais para crer nisso, Senhor. É melhor eu ir à luta. Então o nosso problema não é que nós estamos sozinhos. O problema é seguir a direção que Deus deu. Ele vê aquele monte de ossos secos. E qual é a direção que Deus deu? Profetiza. Fala. Eu podia olhar e falar: mas o senhor não acha melhor assim o senhor estender as mãos e um fogo cair ali, eu consumir mais, ou água e produzir vida? Porque eu vou só falar. Só falar vai mudar a situação? Pensa no profeta aqui conversando com Deus. Pensa você ali no lugar dele, o que você faria? Então o nosso problema é seguir a direção que Deus deu. Não é que nós estamos sozinhos. Não, Deus sempre está conosco. E Deus sempre fala o que temos que fazer. A questão é: vamos falar ou não? Vamos fazer o que Deus disse ou não? Então é melhor eu abrir a boca e liberar vida ou liberar a morte? Morte é muito mais simples, ué. Isso já faz parte da nossa vida. Nós aprendemos toda a nossa vida a liberar a morte. Você abre a boca, sai morte. Se você não cuidar, ela sai morte. Por quê? Porque esse é o natural do homem, da carne. Então você não está sozinho. Deus te ouve sempre. E você também ouve Deus. A questão é: vamos ou não vamos fazer o que Deus diz para fazer? E nesse caso Deus mandou o quê? Falar. Então somente falar. Deus mandou falar o quê? Olha, vale de morte, haja vida. Era só isso. Era só isso. Parece mais simples, mas nós temos mais dificuldade. Talvez se você estivesse ali, está aqui falando com Deus, Deus está falando: fala que haja vida. Tá bom, haja vida. Porque, né? Aí Deus: não, mais alto. Haja vida. Não, olhe para a morte. Olha para ela e fala assim: haja vida. Fala. Haja vida. Sabe? Essa é quando você olha para o seu casamento. Aí você fala: só Jesus na causa. Vai ser difícil demais. Complicado demais. Não tem uma varinha de condão que bate na cabeça do meu cônjuge e ele deixa de ser sapo e vira um príncipe? Fala para o seu irmão: não existe varinha de condão nos céus. Às vezes a sua família, os filhos estão degringolando. E Deus te dá a direção do que tem que ser feito. Está escrito isso há mais de 3.000 anos. Pega o seu filho, inculca. Parado em casa, andando pelo caminho, antes de dormir, antes de comer,
Invista na vida do seu filho. Aí a pessoa olha e fala, isso dá muito trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho que brincar. Pega um menino. Quanto tempo, Deus? Uns 20 anos. Não, mas aí é tempo demais. Sabe de uma coisa? É melhor eu pôr os meus filhos numa escola cristã. Porque lá os professores vão colocar no coração deles o que devem fazer. Eu vou levar meus filhos para a escola dominical. Lá eles vão ensinar o que os meus filhos têm que fazer. E, se tiver alguma coisa, eu ligo para o pastor e pergunto, o que eu faço? Dá menos trabalho. Mas não é o que a Bíblia mandou fazer. Mandou inculcar. Andando, parado, conversando, brincando, dormindo, inculca. Isso. Se fizer isso, resolve. Faça isso com seus filhos. Aqueles que ainda não têm, faça isso. Os que já têm, vai chorar, porque o negócio já degringolou. Mas vai ter tempo. Você tem que desconstruir coisas e construir coisas. Por quê? Você deixou construir fortalezas na mente dos seus filhos. E é por isso que eles estão agindo da forma como está. Mas a Bíblia falou, não permita que o diabo construa fortalezas na cabeça do seu filho. Você vai construir as torres de vigias de Deus. Aí você fala, não, mas construir torre de vigia dá trabalho. Dá. Mas tudo começa com a orientação de Deus e falando. Você pode continuar tentando resolver o problema nas forças naturais, nas habilidades naturais. E eu quero te falar o que você conseguiu até hoje é o que você tem. Então, se você não está satisfeito e quer mudar isso, mude a forma. Comece a liberar vida através da palavra. Palavra de Deus. E o que é que aconteceu depois que o profeta abriu a boca e falou? Olha o que a Bíblia diz. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize. Aí fala o que era para dizer. E aí no verso 7 fala, então profetizei, seguiu direção, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Irmão, todas as vezes que você abrir sua boca e liberar vida, a vida de Deus vai manifestar. Só que tem um problema, vai gerar barulho. Vai mudar o contexto. Agora, eu não sei se você parou para pensar nessa cena. Tem um montão de ossos. Tudo ali. Misturado. Aí você libera uma palavra. E esses ossos, obedecendo a sua palavra, começam a buscar o esqueleto e formar um esqueleto ali na sua frente. Parecendo filme assim de terror. Aí o osso sai andando, o outro, e vão se conectando e fazendo barulho, e você vendo aquela cena. Sabe, muitas pessoas não liberam a palavra de vida de Deus porque tem medo do barulho. Fala, enquanto está quieto aí, tá bom, uma hora que esse negócio começar a mexer, vai ficar ruim. Então eu vou orar pelo meu cônjuge. Uai, mas e quando Deus começar a agir? Tem tantas coisas erradas e coisas que vão afetar a minha vida. Lá na empresa vai ser do mesmo jeito, lá na célula vai ser do mesmo jeito, com a minha saúde vai ser da mesma forma, com os meus filhos vai acontecer igualmente. Eu estou disposto ao barulho do mover de Deus, porque o mover de Deus sempre traz barulho. Não foi assim que aconteceu no Pentecostes? Um vento, como de um vento impetuoso, chegou. Era o Espírito Santo. E trouxe barulho, trouxe problemas. Porque agora os apóstolos cheios do Espírito Santo, os outros de fora olhando, não estavam entendendo nada. E falou, são todos bêbados. E a minha reputação agora, como vai ficar? Vamos ativar os dons espirituais. Eu vou mexer do Espírito Santo. Mas e se Deus mover na minha vida, eu sair gritando dentro da igreja, o que os outros vão pensar? É o barulho do Espírito Santo está acontecendo. E aí? Ah, não, então deixa quieto. Todas as vezes que você abrir a boca em nome de Deus, vai haver barulho.
Paulo estava pregando o evangelho. E ninguém falava nada. Mas ele tinha uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. E os donos lá da mulher ganhavam dinheiro com isso. Aí está lá. Só que o demônio está atrapalhando Paulo a pregar o evangelho. Passa um dia, passa outro. Lá pelo 10º dia, Paulo falou: agora é hora de eu liberar uma palavra de vida para essa mulher e a morte sair dela, que é esse demônio. E falou: sai, demônio. Falou, o demônio foi embora. Os homens olharam e falaram: mas agora não adivinha mais nada. O que aconteceu? Pau na cabeça de Paulo. Literalmente. Apanhou e foi preso. Por quê? Teve barulho. A hora que ele liberou a palavra de vida e a morte foi embora e a vida ficou, aqueles que amam a morte reagiram. E o barulho foi para cima dele. Ele foi parar na prisão e apanhou. Então nós temos medo da palavra de vida, porque a palavra de vida sempre acompanha mudança no lugar onde está. E toda mudança gera desconfortos. Nós já falamos isso aqui domingo passado. E aí? Eu estou disposto a isso? E se meu marido se tornar crente e exigir que eu seja realmente uma crente mesmo, porque até agora só eu estou cobrando dele, mas a hora que ele ficar crente, ele vai conhecer a palavra e falar: espera aí, mulher, você também tem que mudar nisso. Eu falo: não, espera aí, é melhor ele ficar assim e deixar eu na minha vida. Eu vou orar para que eu não fique sempre doente. Aí Deus fala: então muda seu hábito alimentar. Eu falo: não, espera aí. Eu só quero ficar curado, mas eu quero continuar comendo as mesmas coisas. Ué, mas você é o que você come. Você é doente porque você come errado, uma boa parte. Como que é isso? Não, calma aí. O profeta ficou com medo do barulho? Não. Era um homem de Deus. Ele sabe que o barulho faz parte de quando você abre a boca e fala em nome de Deus. Sempre vai ter barulho. Fala para o seu irmão: você está disposto a ser barulhento? Fala para ele: então dá um glória a Deus pelo menos. Mas o que é que aconteceu? O profeta percebeu que havia uma vida, porque os ossos começaram a se mexer, começaram a se conectar, os esqueletos foram sendo gerados, agora tendões, carne e pele estava sendo acrescentado àquele esqueleto, ali na frente dele, e eles mexiam, faziam barulho e tudo, então ele via que havia vida. Mas qual vida? Vida natural, e vida natural para Deus não é vida. Vida para Deus é a vida espiritual, porque Deus é espírito. E o profeta percebeu a sua vida natural. Cadê a vida de Deus? E aí olha o que é que Deus diz para ele. Então, verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre peles, mas não havia neles o espírito. Então ele me diz: profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Deus está falando: o que é natural é pouco, a coisa precisa avançar, precisa ir mais acima, precisa ter espírito de vida nisso. Então às vezes você libera a palavra e as coisas começam a mudar. Faz-se um barulho e começa a ser restaurado. A sua empresa começa a crescer. A sua vida profissional decola. Você agora está muito mais próspero. Mas acontece que quando vê essa vida, essa empresa, esse casamento, ele está desconectado do propósito de Deus. Então não tem vida eterna nisso. É só vida natural. É só bênção natural. E aí o que Deus falou para o profeta? Você percebeu que não tem vida? Percebi. Então profetiza. Aí muitos param aí. Param aí. Por quê? Que é só a questão natural. Que é só ganhar dinheiro. Mas investir o dinheiro no reino de Deus? Não. Então não tem propósito, não tem vida. Porque não está conectado com a eternidade.
Não, eu quero ter saúde, mas desgastar minha saúde na obra de Deus? Não. Então não tem vida, tem só saúde. Porque a vida de Deus é quando eu coloco a minha saúde à disposição do reino. Não, agora tem casamento, tá bom, é amorzinho para lá, amorzinho para cá, mas e o reino? Não, o reino espera, porque agora a gente precisa desfrutar. Nós ficamos tanto tempo ruim, que agora nós temos que estar juntos. Não tem vida de Deus. Porque nada que não esteja conectado à eternidade tem vida. Não para Deus. E o profeta continuou o quê? Falando para quê? Para que houvesse vida. Vida. E aí ele chamou. Falou, Espírito Santo, venha sobre isso. É quando eu e você olhamos o casamento, ele está bom. Não tem nada de ruim, mas não tem vida. Então, vamos clamar a Deus, os dois, os cônjuges, diante de Deus, que haja vida, que esteja conectado com o reino. A saúde, que esteja conectada com o reino. A prosperidade, que esteja conectada com o reino. A família, que esteja conectada com o reino. A célula, que não é um clube social, mas está conectada com o reino. E falando, e proclamando. E aí como termina isso? E aqui você vai entender o propósito de tudo de você falar. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O vale de ossos secos, na verdade, é para produzir um exército poderoso. Poderoso de Deus. Poderoso no fluir de Deus, na presença de Deus, na santidade, na consagração, nas obras de Deus. Então, quando você está fora, e Deus te transporta, ou permite que um vale de ossos secos venha, não é para você abrir a boca e liberar morte, mas é para você liberar vida, e essa vida que você vai liberar, ela vai voltar e vai tomar conta de você mesmo, e você vai deixar de ser alguém desconhecido, agora é um exército poderoso, é alguém que faz a diferença, é alguém que é conhecido no mundo espiritual. Certa vez, umas pessoas que viviam expulsando demônio, estavam tentando expulsar o demônio de um rapaz, não conseguia, tentou tudo e não conseguiu. No final falou, tem um tal de Paulo aí que vive expulsando demônio também. Sai, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio olhou para eles e falou, nós sabemos quem é Jesus e conhecemos Paulo. Mas vocês, quem são? Então veja, quando você se torna um exército poderoso, você se torna como Paulo na época. O que era Paulo antes? Um vale de ossos secos. Um homem que pensava que estava servindo a Deus, mas na verdade estava destruindo a obra de Deus. Jesus um dia apareceu e falou, para de me perseguir. Eu falei, nem te conheço, como que eu estou te perseguindo? Você está perseguindo a igreja sou eu. Para com isso. Era um vale de ossos secos. Passou por 1000 coisas, mas se tornou um exército poderoso, a ponto de não só os céus conhecerem Paulo, o inferno também conhecia. E quando ele mandava um demônio, sai, ele saía, porque eles sabiam com quem estava falando. Paulo era um exército poderoso, porque passou pelo vale de ossos secos, e agora se tornou um homem cheio de vida de Deus. Os filhos de Sebas era só o vale de ossos secos, não tinha poder algum. Às vezes as coisas param a sua vida, para o seu casamento, para a sua célula, para a sua empresa, para a sua saúde, para tudo. Sua família, os seus negócios. Por quê? Porque você não é conhecido. Conhecido aonde? No mundo espiritual. Agora, quando você começa a pegar o mesmo princípio de Deus e viver a vida que Deus vive, aí você passa a ser conhecido. E a hora que você abrir a boca e falar, vai acontecer. Então veja, tudo isso que aconteceu na vida do profeta aqui, foi para torná-lo um exército poderoso. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus faz essa comparação. Então veja, nós temos um princípio de vida, falar. Para quê? Nos encher
do Espírito Santo de Deus. Mas essa mesma arma, esse instrumento que Deus nos deu, que é a nossa boca, que é a nossa língua, pode ser usado pelo inferno. Então a escolha é sua. Você vai escolher ser um instrumento de bênção para gerar vida, e isso depois vai retornar para você, tornando você conhecido, e a hora que você se tornar conhecido no mundo espiritual, não vai ter mais nada que vai poder te parar. Ou você vai usar o instrumento que Deus te deu, que é a sua língua, que é a sua boca, para que o inferno trabalhe. E a hora que você abrir a boca e falar alguma coisa, o inferno fala: você é companheirão, colega. Você faz parte aqui da galera. Nós estamos juntos nisso. Você está pensando que você vai sair agora de fininho? Vai não. Aqueles que usam a sua boca para que o inferno trabalhe, se tornam um com o inferno. Mas aquele que usa a sua boca para que o Espírito Santo trabalhe, se torne um com o Senhor. Fala para o seu irmão: você quer fazer parte de qual grupo? Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente, rapidamente. Eu quero orar por você agora. Muito provavelmente, talvez você não tenha sido tão consciencioso com a sua língua, com o que você fala. E é por isso que muita morte tem se acumulado à sua volta, nas suas coisas, na sua família, naquilo que te pertence, naquilo que Deus te deu. Mas eu quero te falar que Deus tem o melhor dele. O melhor de Deus nessa terra é para que eu e você desfrutemos. Só que precisa começar pelaquilo que você fala. E nós vamos orar agora. Primeiro, para destruir palavras lançadas. E eu te falo, no vale de ossos secos que você está vivendo, ou que você está passando, quais foram as palavras que estão ajudando a continuar como vale de ossos secos? Essas palavras têm que ser destruídas, para que esse vale de ossos secos se torne um exército poderoso e vivo, cheio do Espírito de Deus. E nós precisamos proclamar isso.